aquela mensagem que Deus mandou eu mudar, eu mudei, e perguntei se tinha alguém para aceitar Jesus. E um moço saiu lá do banco e veio até a frente, barbudo, bem vestido, e veio e se atirou no chão em pranto e começou a chorar, chorar, chorar. Eu desci lá, orei por ele e disse para ele: Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem promessas com você. E orei por ele e terminou o culto. E antes de terminar o culto, eu disse para a igreja: o esposo dessa senhora está presente. E eles disseram: está aqui. Ele levantou a mão e disse: fica aí do lado dela, porque eu vou desamarrá-la agora em nome de Jesus. E eu disse: eu te desamarro em nome do Senhor Jesus. Quando eu disse isso, ela se levantou de lá e veio, o corredor estava cheio, e ela veio espalhando gente para todo mundo, e veio até a frente. Eu chamei o dirigente da igreja, nós estávamos numa igreja diferente, digo: o senhor fica aqui no púlpito, e eu desci pelo corredor e fui ao encontro dela. Ela veio com a mão para pegar minha gravata, ela veio assim na minha gravata, eu tirei fora. Na verdade, ela queria, de certo, vir no meu pescoço. E eu levei a mão na cabeça dela e eu disse: em nome de Jesus, Satanás, sai. Ela caiu no chão, começou a se bater ali. Eu fiquei de joelho ali do lado dela, repreendendo, e fiquei uns 5 minutos ali. Tu sai em nome de Jesus, porque nem agora no final tu não vai perturbar esta reunião, porque o Senhor está aqui. Glória a Deus. Repreendemos. Ela se levantou, começou a chorar, disse: onde é que eu estou, onde é que eu estou? Bom, eu estou contando isso para mostrar que quando Deus tem promessa com alguém, Deus muda até uma mensagem para falar com uma pessoa só. Talvez você veio a esse culto essa noite e Deus tem uma palavra diretamente para o teu coração. E naquele dia então eu orei a Deus e viemos embora. Está certo que aquela noite eu e a Odete passamos a noite toda em oração. Nós estávamos hospedados numa casa e nós passamos a noite todinha, porque nós não conseguíamos dormir por causa da opressão, que era grande naquela casa, e nós dobramos os joelhos e oramos a noite inteirinha. Então, quando chegou de manhã, eu fui para um outro trabalho, que era maestro de uma orquestra, de uma banda de metais. Eu fui lá para atender, porque nós fomos trocar numa inauguração de uma igreja em Laguna, e o meu pastor disse: você tem que estar lá, você é o maestro. Eu fui lá para reger a banda naquela inauguração. E a Odete ficou de manhã ali. E de manhã já se manifestou o diabo, e à noite se manifestou o diabo. Porque quando tem oração, ela é a força que move a igreja. E ela move o braço de Deus. Coisas que você não pode fazer, Deus faz através da oração. E se não temos muitos milagres hoje, não é falta de Deus não estar com os seus braços estendidos. É falta de que eu e você não estamos na brecha, não estamos de joelho na presença do Senhor. Aí passaram-se 3 anos, eu fui visitar um pastor amigo meu, na cidade de Tubarão. Eu estava na casa dele, visitando ele, era de tarde, e chegou um cidadão com uma senhora e uma criança, e 2 crianças, e cumprimentou o pai dele, beijou o pai dele e tal. E o pai dele disse: ô pastor José, esse é meu filho. Eu disse: muito prazer. Ele disse: pastor José, o senhor não lembra de mim não, né? Eu disse: não lembro de você. Me perdoa, me desculpa, mas eu não lembro de você. Você lembra aquele moço barbudo que entrou lá na igreja aquele dia? Que você disse que Deus mandou tu mudar a mensagem? Pois aquele dia Deus mandou você falar diretamente comigo. Tudo que você pregou foi para mim. Deus não está precisando de pregadores que preguem bonito. Deus está precisando de profetas, de homens de Deus que falem a verdade. O Nerai, ninguém quer mais ouvir a verdade da palavra de Deus. E daí, qualquer movimento, qualquer enfermidade, qualquer problema tira ele da presença de Deus, porque ele não acredita mais em Deus. As pessoas não acreditam mais
não acredito mais em ninguém, não acredito nas autoridades, não acredito nos governos, não acredito em mais nada. E daqui a pouco chegam a culpar Deus e não querem acreditar nem mais em Deus. Mas eu vim essa noite dizer para você, para todos vocês e aqueles que estão lá em casa, ouvindo, lá no seu carro, enfim, que as promessas de Deus são reais e são verdadeiras. Aquilo que Ele disse que fará, Ele fará. E então eu disse, mas como aconteceu? Ele disse, pastor, eu estava afastado da igreja, muitos anos, meu pai era pastor e eu nunca ajudei meu pai na igreja. Ajudei no início, depois nunca mais ajudei meu pai. Depois que ele caiu de 5 metros, quebrou os tornozelos e ficou jubilado, não pôde mais, eu continuei no mundão aí, nas drogas, e aquele dia Deus disse, entra nessa igreja que eu tenho uma palavra para você. E ele disse, pai, esse foi o homem que orou por mim. Ele disse, Josué é meu amigo, rapaz, é pastor, colega de ministério, você não sabia o nome dele, e foi ele que Deus usou para falar com você? Meu filho, é só aquilo que eu já falava com Deus e dizia para Deus, Deus, o Senhor me disse que o Senhor tinha uma promessa com meu filho, que ele iria ser alguém que iria fazer obras maravilhosas no teu reino. Passaram-se anos, pastor, e agora eu vejo o meu filho aí fazendo a obra de Deus, mesmo que eu estou jubilado, mas o meu filho casou, está aí com as suas crianças, e são uma bênção na igreja, porque Deus me disse que tinha uma promessa na vida dele. Porque sabemos que Deus cumprirá as suas promessas, eu e você como crente, porque sabemos que Deus vai cumprir as suas promessas, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é fiel, porque Ele é imutável e porque Deus é amoroso, Ele vai cumprir as suas promessas. Podemos confiar em sua capacidade de cumprir essas promessas, porque nosso Senhor, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele também é onipotente. Agora, deixa-me dizer uma coisa. Para nós confiarmos plenamente no Senhor, nós precisamos entender quem Ele é, quem é Deus. E entender também por que podemos ter confiança em que tudo que Ele diz, Ele vai fazer. Bem, na mensagem de hoje, eu quero meditar com todos vocês sobre o caráter de Deus. E não só somente sobre o caráter de Deus, mas também os tipos de promessas que Ele faz e fará na vida de cada um dos servos deles. Por que Deus faz as promessas? E por que Deus se preocupa em fazer promessas até aqueles que nem nasceram, estão lá no ventre? Por que Deus pretende fazer essas promessas? Porque o nosso Deus é o Deus das promessas. No texto-chave que nós lemos nessa noite diz, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quando você vai ler em outras versões, e eu gosto de ler a Bíblia em outras versões, na versão da NTLH, que é na linguagem de hoje, diz assim, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Amém? Podemos confiar nas promessas de Deus porque, primeiro, Ele é fiel. Por isso, o escritor aos Hebreus diz, retenhamos firmes, guardamos com firmeza a nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Deixa eu dizer uma coisa, apesar do que às vezes pensamos, que Ele não quebra as suas palavras, sim, Deus não quebra as suas palavras, Ele não esquece o que prometeu, e aquilo que Ele já prometeu a você, que está guardado aí no seu coração, vai se cumprir. Por exemplo, eu tinha 15 anos, quando o Senhor disse, usando um profeta, o pastor Gesiel Gomes, dizendo, tu serás pastor. Pastor Gesiel Gomes, hoje, eu acho que ele está perto de uns 90 anos, naquele tempo eu tinha 15 anos de idade, ele profetizou para mim e disse, tu serás um pastor. Levou-se mais de 20 anos, 20 e poucos anos, e depois eu estava sendo ordenado pastor lá em Joinville, e eu lembrei daquela palavra que Deus disse lá, daquela promessa. Então essas promessas que Deus faz, que às vezes você acha que
Deus quebrou a sua promessa. Não. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele não esquece o que prometeu. Agora, quando se trata das promessas condicionais de Deus, se eu e você violar sua vontade ou o propósito de alguma forma, Ele não concederá essa promessa. Deixa eu repetir. Quando se trata de promessas condicionais de Deus, se eu ou você, se nós violarmos a sua vontade ou o propósito destas promessas, de alguma forma, Deus não vai fazer acontecer aquelas promessas. Então pense comigo. Deus faz dois tipos de promessa. A primeira promessa que Deus faz são promessas incondicionais. E quando você vai no dicionário e vai ver o que é a palavra incondicional, é aquela que deve executar-se em quaisquer circunstâncias. Ou seja, não está sujeita a qualquer condições ou restrições. Ou seja, o que Deus diz que fará, Ele fará. Não há exceções. Essas são palavras incondicionais. Se Deus disse que vai te abençoar, vai te abençoar. Se Ele disse que isso aqui está determinado para acontecer com você, vai acontecer. São promessas incondicionais. E a promessa que Ele fez a Abraão é mais ou menos o tipo desta promessa. Ele disse a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão sai da sua terra e vai para uma outra terra, porque o Senhor disse: eu farei de ti uma grande nação. E Abraão ainda era mais jovem, saiu e foi para as terras lá, e hoje você vê como Deus abençoou a Abraão e a sua descendência, e eu e você fizemos parte dessa descendência. Depois diz Deus a Abraão, quando Abraão questiona Deus e diz: Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor disse que faria de mim uma grande nação, mas o único herdeiro que eu tenho é o Damasceno, que é o mordomo da minha casa. Deus disse: não, Sara, tua esposa, dará um filho. E Deus prometeu, e disse a Abraão, e Abraão ficou pensando naquilo. Passaram-se os anos, Abraão estava com 75 anos, e quando Abraão chega aos 100 anos, o anjo aparece: daqui um ano eu volto aqui, porque Sara vai ter um bebê. Ele diz: com 100 anos, eu, Sara com 90? Ela já passou da idade de ter filhos. Mas quando a promessa de Deus é incondicional, foi Deus que disse: pode, não importa a idade, pode estar morto há 4 dias, que vai sair de lá inteirinho, sem problema. E Deus disse a Abraão: Sara terá um bebê e dele eu farei uma grande nação. A promessa de Deus aqui era incondicional. Não tinha nenhuma circunstância que entrasse no caminho para desfazer aquilo que Deus disse. Eu sei que Deus tem promessa com você. Quantos têm promessas de Deus aqui? Que ainda não aconteceram, mas vai acontecer. Então essas promessas aqui, somente Deus pode ser confiável para cumprir estas promessas incondicionais. E nós até estamos sujeitos a obstáculos desconhecidos no meio do caminho, mas vai acontecer o que Deus disse. O segundo tipo de promessa é o tipo da promessa que é condicional. A incondicional não tem nada que vai desfazer aquilo que Deus disse. Mas a condicional, quando você vai olhar no dicionário, e eu usei aqui da língua portuguesa, o que significava a palavra condicional? A palavra condicional significa aquele que está sujeito a uma condição ou a uma restrição. Ou melhor, que exprime ou envolve uma condição. É tipo um contrato. Você faz um contrato, se você cumprir o contrato, vai ser feito. Se você não cumprir o contrato, está desfeito. Ou vai ter que pagar juros ou multas. Então existe a promessa de Deus que é incondicional, e existe a promessa de Deus que é condicional. Ele fará o que prometeu se certos critérios forem atendidos. Deixa eu melhorar isso aqui. Por exemplo, a promessa de salvação é cumprida se fizermos uma verdadeira profissão de fé.
Bota aqui na tela para mim Romanos e para os que estão em casa, capítulo 10, versículo 9 de Romanos. Diz o texto, a saber, olha o texto como ele diz, a saber, se, uma condição, se, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então veja, a promessa da salvação é cumprida se fizermos uma verdadeira confissão de fé. A saber, se com a tua boca confessares que o Senhor Jesus, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Por que a gente pergunta para alguém, você quer aceitar Jesus? Levante a sua mão. Porque é uma confissão pública, é uma confissão de fé. Você confessa dizendo, eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Então, com a tua boca, tu confessa que você concorda que Jesus foi o enviado de Deus para ser o Salvador. Então, para a salvação, aqui é condicional. Se você crer, se você confessar com a sua boca e em seu coração você crer, você será salvo. Deixa eu dizer mais uma outra coisa, é a promessa de salvação. E a promessa de perdão, também ela é condicional. Veja, a promessa de perdão é nossa quando confessamos nossos pecados. 1 João 1:9, coloca na tela para mim. Olha ali, ó, condicional. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Mas a condição para mim ser perdoado, esta promessa de Deus, ela só vai acontecer porque tem uma condição. Se eu confessar meu pecado, se você confessar o seu pecado, você então alcançará o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de qualquer coisinha que precisa lapidar aí no corpo. Amém? Então, em nenhum momento da sua vida, Deus provou ser infiel. Então, Deus é fiel. E existem 4 aspectos do caráter de Deus que eu quero colocar aqui, que vai nos ajudar a entender esse processo aí, de nós podermos confiar nas promessas de Deus. Primeiro, Ele é verdadeiro. Você pode confiar no que Deus fará por você, e tem dito que fará, primeiro porque Ele é fiel. Diga comigo, Ele é fiel. Veja, em Números 23:19, diz o texto, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Se Deus disse, Ele é fiel. Se Ele falou, Ele não vai mentir, Ele vai cumprir. João 14:6 disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por que Ele disse que eu sou a verdade? Porque Ele é verdadeiro. O Senhor é verdadeiro. E mais, Tito 1:2, Paulo diz assim, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos e dos séculos. Nós servimos a um Deus que tem no seu caráter, o aspecto do seu caráter, Ele é verdadeiro. Se Ele disse que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Eu estou dizendo isso para você depois, quando você for receber a oração, você saber que você está diante de um Deus que tem caráter, que Ele primeiro, Ele é verdadeiro. O que Ele diz na sua palavra, você pode usar a palavra de Deus. Eu disse aqui outro dia que eu orei pelo meu pai, que estava canceroso, com 2 tumores malignos na cabeça, e eu orei e criei que Jesus ia curar meu pai. Só que 4 dias meu pai faleceu. Era um pastor antigo do nosso ministério. O diabo gargalhava no meu ouvido, dizendo, orasse pelo seu pai,
porque a Bíblia diz que porão as mãos sobre os enfermos, ungirão com óleo, e o Senhor levantará, a oração da fé levantará, e não aconteceu nada com seu pai. Eu não fiquei triste com aquilo, mas eu fui lá, dobrei meu joelho e fiz uma briga desgranada com Jesus. Agarrei Jesus e disse: tu não curaste o meu pai porque tu não quisesse, porque fé eu tinha para o meu pai ser curado. Você faz essa guerra com Jesus? Pois eu fiz. Eu disse: Senhor, eu ungi com óleo, eu repreendi, mas tu não fizesse porque tu não quisesse, porque a tua vontade era outra, era recolher o meu pai. Mas eu te louvo por isso, porque tu és bom, tu és verdadeiro, e não deixei o diabo com aquelas suas gargalhadas querer roubar a minha fé nas promessas e no caráter do meu Deus. 2 semanas depois, eu fui para uma reunião em Itajaí, e um irmão me chamou, um pastor me chamou lá, e disse: pastor Josué, eu quero que tu venha orar, que eu estou com câncer na próstata, estou desenganado dos médicos, mas eu senti no meu coração para você orar por mim. Seu pai dava muito testemunho de você, que você era um menino crente. E eu vejo, você está numa maior igreja, você está em Florianópolis, está numa igreja grande. Eu creio que você vai vir aqui, vai orar por mim, Deus vai abençoar. Eu creio, você não mudou, você continua sendo um menino crente. E eu fui lá orar pelo aquele homem chamado Pedro Mon. E cheguei lá, na sua casa, lá no 7º andar. Ele estava me esperando. Ele disse: o azeite está aqui, pastor. Eu disse: não, eu trouxe o meu azeite, que eu tenho no carro. Trouxe. Ele disse: dobre o joelho que eu vou orar por você. Peguei o azeite, molhei, levei na sua fronte, na sua testa e disse: enfermidade, pela veracidade da palavra de Deus, eu ordeno que tu saia desse corpo agora, em nome de Jesus, porque esse corpo é templo do Espírito Santo. Amém. Pedro Mon se levantou dos joelhos e disse: eu estou curado. E eu disse a ele: como você sabe que você está curado? Ele disse: porque você usou a palavra, e a palavra de Deus é verdadeira. Você não fez um rodeio orando: Senhor, tem misericórdia, Senhor, abençoa. Você aplicou o que o Senhor mandou fazer. Aplique a palavra, creia na palavra, viva a palavra. Oh, Ramai, Decandarabalabaxai. Eu criei no meu Deus, mesmo que Satanás há uma semana atrás estava gargalhando no meu ouvido e dizendo que meu pai tinha morrido, e eu não pude fazer nada, mas Deus curou ele do câncer na hora, porque Deus continua sendo verdadeiro. E outro aspecto do caráter de Deus é que Deus é fiel. Deus é fiel. 1 Coríntios 1:9, Paulo diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Deus é fiel. 1 Coríntios 10:13, Paulo diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, trará o escape. Glória a Deus. Deus é fiel. Estás passando uma luta? Deus é fiel, vai trazer o escape para você. Continua firmado nas promessas de Deus. Agora, outro aspecto do caráter de Deus: ele é imutável. Por isso que Malaquias, o profeta menor, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Deus é imutável, o que Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Só naquelas promessas que são condicionais, que depende de mim e de você, fazer a nossa parte, aí Deus deixa de fazer quando deixamos de fazer, mas se nós fizermos, Ele cumpre, porque Ele é fiel. E outro aspecto, já estou caminhando para o fim, do caráter de Deus, é que Ele é amoroso. Existe um Deus mais amoroso do que o nosso? Veja que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele envia o seu único Filho unigênito para ser o meu Salvador, para tomar o meu lugar e o teu lugar na cruz. João 4,16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele.
Deus não faz promessa assim, jogando uma moeda para cima, se cair cara ou coroa. Não, não, Deus não faz isso. Ele faz com base em seu conhecimento perfeito. Ele sabe que o que Ele determinou para a sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho, ninguém vai botar o pé em cima, porque Deus está ali para mudar a situação, para resolver o problema, para mudar a tua vida, dar um giro de 180 graus na sua vida e dizer, não te preocupa, agora eu estou aqui para te dar a vitória. Então o caráter de Deus, ele é amoroso, ele faz com base no seu conhecimento. E há 3 atributos de Deus que eu quero dizer nessa noite, que vai nos ajudar a entender por que podemos confiar no nosso Deus e nas suas promessas. Primeiro, porque Ele é onisciente. O que significa a palavra onisciente? Significa que Ele sabe tudo, sabe o que vai acontecer depois do culto agora com você. Ele sabe o que vai acontecer essa semana com você. O diabo não sabe, ele pode até planejar algo para você cair e ser atingido. Mas Satanás só sabe fazer isso, mas Deus já sabe o que vai acontecer, as tramas que tem lá na frente, os problemas que tem lá na frente, o que vai acontecer comigo e com você. Deus é onisciente, ninguém pega Deus de surpresa. Existe um Deus maior do que esse nosso, que além de dar-nos promessas, Ele é um Deus que Ele tem o seu atributo, a onisciência. Veja, Hebreus 4, 12 e 13 diz assim, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E agora olha, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E diz o 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, ou aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então todas as coisas que a gente faz, Deus sabe. As coisas que nós vamos fazer, Deus já sabe também. É por isso que Jesus disse assim, ensinou-nos a orar, Senhor, livra-nos das tentações. Não é quando a gente está na tentação que a gente diz, Senhor, me tira dessa angústia, dessa tentação, não. Já ora com antecipação, Senhor, me livra das tentações. E quando o diabo botar os laços, o Senhor já tem te livrado, porque o Senhor conhece, Ele é onisciente. Mas um outro atributo de Deus, que eu chamo o segundo atributo de Deus, Ele é onipresente. Significa que Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Você está aqui na igreja, Deus está aqui. Meu filho está lá nos Estados Unidos, em Boston. A minha filha está lá, Damaris, Deus está lá com eles no culto essa noite. Meu filho está lá no Texas, em Dallas. Deus está lá com o Rodrigo, a Mari e a minha netinha essa noite. Deus, Ele é presente, onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás não pode fazer isso, mas o Deus que eu tenho de promessas, Ele está em todos os lugares. Por isso que o salmista no Salmo 139, versículo 1, ele diz assim, Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Que mais? Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o que eu estou pensando, o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Que mais? Sem que haja uma palavra na minha boca, só está no meu pensamento, sem que saiu da minha boca, Ele diz, eis que, ó Senhor, Tu já conheces. Glória a Deus. E diz mais o versículo a seguir, versículo 5, Tu me cercas em volta e sobre mim põe a Tua mão. Deus cerca em volta, Deus coloca a sua mão por baixo, Deus coloca a sua mão por cima, ninguém atinge eu e você. Glória a Deus. Esse é o atributo de Deus onipresente. Mas em terceiro lugar, existe um terceiro atributo, que Deus é onipotente. E eu gosto disso aqui. Significa que Ele é todo poderoso.
capaz de fazer o que Ele quiser. Satanás é poderoso? É. Tem gente que diz, se Satanás vir, eu chuto ele. Ele é igual um cachorro, eu chuto Satanás. Tu não chuta coisa nenhuma. Satanás tem poder, é poderoso, mas ele é limitado, porque o Todo-Poderoso está comigo e com você. Está aqui, entronizado no nosso coração. Eu e o Pai viremos para Ele, faremos nele morada. O Senhor está comigo todos os dias e está contigo. Deus está conosco, Ele é todo-poderoso. Ele é capaz de fazer o que Ele quiser. Veja o Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina onde? Sobre a terra. As coisas estão acontecendo aí, mas Deus está dominando aí a terra. Não vai pensar que essa aqui é uma terra de ninguém, não. Deus continua com as mãos estendidas sobre esta terra. Então, para receber as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, precisamos cumprir 3 requisitos. Primeiro, nós precisamos ser obedientes a Deus, fazer o que agrada a Deus, colocar no nosso coração que nós estamos dentro de um novo ano. Hoje dia 10, dia 12, hoje 12, né? Dia 12, estamos já no meio do mês quase, então estamos ainda com mais 9 meses e uns 15, 20 dias pela frente. Então este ano, vamos propor no nosso coração ser obediente a Deus. Então, primeiro requisito, ser obediente. Segundo requisito, ter fé. Deus prometeu, Deus vai fazer. Deus disse que vai abençoar meus filhos, Deus vai abençoar. Deus disse que vai abençoar minha sogra, vai abençoar a tua sogra, queira ou não queira, Deus vai abençoar. Amém ou não amém? As sogras que estão aqui estão dando amém. Então, ser obediente, ter fé em Deus. E terceiro, reivindicar as suas promessas. Reivindicar é você acreditar na palavra. Deus disse que vai fazer, está inserido na sua palavra, são promessas de Deus. Reivindique estas promessas, diga: Deus, eu creio na tua palavra, porque tu é verdadeiro, tu é fiel, tu é imutável, tu é amoroso. Eu creio em ti, Senhor, e na tua palavra. Então, seja obediente, tenha fé e reivindique as suas promessas. Depois de cumprir esses 3 requisitos, eu acho que após ouvir essa mensagem, o seu coração está com entendimento das promessas de Deus, e você vai reivindicar aqui esta noite as promessas de Deus.